Olá, muito boa noite. Estamos de volta para o segundo bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Deputado, foi lançado hoje no Palácio do Planalto o Plano Safra 2020-2021. Todo mundo está se referindo a esse plano como a aposta para o Brasil sair daquela crise que nós falamos no primeiro bloco, a crise econômica, onde há tanto pessimismo. O senhor até mencionou que a queda na economia brasileira, a gente mencionou isso no primeiro bloco, para você que está ligando aqui agora, pode ser de até 8%, ou seja, muito alto, um desemprego crescente. A agricultura é realmente a saída, uma vez que vem aí 236 bilhões de financiamento dentro do Plano Safra? Você está por dentro, hein, Denise? Estou gostando aí, fez a lição de casa muito bem. Tem que estudar, Parabéns, né? Denise. Que bacana. E é isso mesmo, você acertou e está nos dando uma informação muito importante. Esse crescimento de oferta de 236 bilhões... É que são 13 bilhões a mais, né, do que 2019. São 13 bilhões, o que significa, então, em torno de 5% a mais do que do ano passado. É um crescimento importante. O ano passado foi de 224 bilhões, basicamente, agora evoluiu o plano. Tem outro sinal positivo, que é a melhoria dos recursos para a equalização de juros do seguro agrícola, que foi para casa de quase 1 bilhão também, muito importante. Há um recurso também prometido à assistência técnica e extensão rural, que é decisivo para o pequeno, para seu incremento de produtividade. E as taxas de juro, você no intervalo já repetiu aqui para nós, e estão corretas também, elas vão ficar entre 2,75 até 6, dependendo das linhas para a agricultura familiar, 2,75, 3 e pouco, são diferentes linhas, 6 é para a parte de equipamentos, onde nós conseguimos, na última hora, foi negociações, a Frente Parlamentar Agropecuária participou disso muito proativamente, saudar o deputado Alceu Moreira, que nos liderou nesse processo, né? É o presidente. Eu sou vice-presidente da Frente, para a região Sudeste, participei. Na sexta-feira passada, a última rodada foi com o ministro Paulo Guedes, eram 18, 19 horas, quando nós fizemos uma última rodada para preparar para esse anúncio de hoje, quarta-feira, tá certo? Destacar também um papel que teve importante a ministra Tereza Cristina, que é uma liderança muito significativa, tem atuado muito para abrir mercados e veio. Quais são os dados do setor agro? Primeiro trimestre, dados do IBGE, a economia recuou 1,5% no nosso país. O produto agropecuário subiu 0,6%. É lógico que ele vai sentir os efeitos. Nós tivemos uma queda muito grande de demanda. Por exemplo, o etanol é um subproduto importante, um biocombustível. Da mesma forma que nós produzimos o biodiesel. Nós tivemos uma queda, em alguns meses, maio, de consumo de etanol que chegou a quase 40%. Tá certo? As pessoas consumiram menos, andaram menos, se deslocaram de uma forma menor. Consumo de alimentos, em alguns segmentos, nós tivemos também queda. Foi compensado porque a exportação nossa de proteína animal, carnes, cresceu muito. Os embarques de proteína no Porto de Santos, comparados ao ano passado, estão superiores agora, por conta de um aquecimento que nós tivemos para a China? Internacional. Para qual? A China, a Ásia, grandes compradores. A China consolida-se como grande parceiro comercial nosso, tá certo? E aprofundou a sua participação, razão pela qual nós achamos que nós devemos tratar com muito especial cuidado essa relação com a China. Então, a sua pergunta é a seguinte: acho que na retomada do crescimento vai ter um protagonismo muito grande do setor agropecuário. Pois é, há um debate interno no governo sobre exatamente esse nosso maior parceiro comercial, que é a China, né? Onde o Brasil vende a grande produção e exportação também de minério e outras exportações, né? O nosso maior parceiro comercial. Há críticas dentro do próprio governo à China, ironia com os chineses, e isso evidentemente atrapalha. Mas, do outro lado, diz o seguinte, que a China compra os nossos produtos porque são bons e compra porque tem preço competitivo. É isso mesmo? Quer dizer, não precisa ter uma relação próxima, e sim uma relação de mercado? A relação de mercado é determinante, nossos produtos são bons e são baratos. É verdade, isso é determinante, ninguém compraria se não fosse isso. Mas a China toma decisões. Por exemplo,
Há um mês atrás, a China interrompeu as compras de carne da Austrália, que está ali do lado. Se você pegar o mapa mundi, nós estamos aqui, tem que dar uma volta grande para ir para a China. Quer dizer, ou você salta a Cordilheira dos Andes e cai ali no Oceano Pacífico, ou você vai pelo Canal do Panamá, tudo mais e tal. A Austrália está ali do lado. E a China interrompeu as compras de carne da Austrália, por conta de que a Austrália espalhou, autoridades disseram, de que o vírus do coronavírus, que todo mundo sabe, iniciou-se na China, tinha sido um produto de laboratórios chineses. Uma versão que se espalhou aqui, que foi negado, sem nenhuma base tem científica. essa possibilidade. Não tem nenhuma fundamentação isso. Então, isso levou a China, que compra carne boa também, e a um preço acessível até pela distância da Austrália, a interromper. Ou seja, se o mercado determina, o mercado não é suficiente. Então, acho de grande irresponsabilidade quando alguém provoca tensão com a China. É ignorar esse mercado e é tirar parcerias que são importantes, não só para esse setor do agro, o setor de minérios, você mencionou isso, e por uma outra questão, pelos investimentos que estão sendo feitos hoje. Hoje, uma parcela considerável de investimentos feitos no Brasil vem de capital chinês. É importante isso. Se era importante, depois da pandemia, nós temos que correr atrás de investimentos, ou nós temos que retomar, tá certo? O crescimento, isso é indispensável, não dá para brincar com isso. O setor agropecuário é o único que cresceu, né, durante a pandemia, 0,6%, mas foi ali o único que ficou no azul. Nós temos alguns problemas localizados, eu mencionei o caso do etanol por conta da queda da demanda. Por exemplo, nós temos um segmento que é extraordinário, o segmento de produção de flores e plantas ornamentais. Que também teve prejuízo agora, bilhões. Né? Então, tiveram um constrangimento, perderam muito, estão tendo que se reorganizar. Nós tivemos um problema de queda de demanda de leite, estamos fazendo uma campanha para a retomada da produção, o Brasil tem uma produção importante. Então, problemas localizados, mas o setor vai bem, esse plano safra ajuda a consolidar e nós aprovamos na Câmara, no ano passado, uma medida provisória 897, que se transformou na Lei 13.986, que é a chamada Lei do Agro. Então, está lá a CPR, tá certo? Nós instituímos... CPR é? A cédula do produtor rural. Produtor. São uma série de instrumentos para não ficar, inclusive, só nos financiamentos oficiais. Você cria outras fontes alternativas, fizemos todo um processo de negociação de dívida. Então, a Lei do Agro veio para ficar, vai ser muito importante, ampliou os investimentos no setor. Agora falávamos aqui da questão com a China, né? Que é preciso, não basta apenas o preço, o mercado, é preciso ter uma boa relação política. Como é que o senhor avalia a relação com os Estados Unidos? O Brasil está se alinhando muito lá, deixando os outros de lado. Qual é a sua avaliação sobre como é que está essa política externa? Olha, a política externa brasileira sempre teve algumas características, né? Uma das características é, primeiro, o respeito à alta determinação dos povos. O Brasil nunca foi intervencionista, tá certo? É lógico que nós está na apoiamos... Constituição. Está na Constituição. Mas quando nós vemos, em algum momento, na atual gestão do Itamaraty, nós quase que rompemos isso. Quando nós fomos intervir em conflitos internos, como outros países tinham, nos posicionando nesse sentido, acho que o Brasil deve continuar com essa linha. Segunda linha, do ponto de vista econômico, é ter uma relação com diversos blocos econômicos. Nós temos que ter a relação com a China. Nós definimos, depois de longa negociação que durou anos, o ano passado o presidente Bolsonaro anunciou um acordo Mercosul com a Comunidade Europeia. Esse acordo precisa ter continuidade, precisa ser aprovado no parlamento, nós devemos ter acordo. Acho que nós devemos ter acordo com os Estados Unidos, mas não ter alinhamento com os Estados Unidos. É totalmente diferente. Agora, por exemplo, prejuízos com isso, os Estados Unidos, que tem uma queda com a China, tá certo? Anunciou um pacto com o Japão para poder fazer contraponto comercial à China. Tá certo? Eu acho que o Brasil não deve se aliar a isso. O Brasil deve ter relações com todos,
tá certo? Respeito de todos e buscar as vantagens que nós tenhamos até se beneficiar com esta guerra entre Estados Unidos e China. Eu tenho dito, deputado, que aquela guerra tradicional de um atira de lá, atira de cá, acabou. A guerra será a grande disputa por dados, né, por tecnologia e por mercado. E, nesse sentido, Estados Unidos e China já estão numa guerra, nessa guerra comercial, tecnológica e de dados. O que nós temos que fazer? Negociar as melhores condições. É isso que você falou, é o que eu tenho concordância. Então, por exemplo, agora mesmo nós temos, você falou hoje da posse do Fábio Faria, que eu desejo muito sucesso, acho que tem perfil, pode fazer uma boa gestão no Ministério das Comunicações. Uma das tarefas que ele terá, dirigir toda a licitação, leilão que vai ser feito do 5G. O 5G é o salto do ponto de vista tecnológico. Eu tenho dito que não é continuidade, não é 3G, 4G, 5G, não é continuidade, é um salto. Muda a referência. Salto, e há uma briga também entre Estados Unidos e China nessa questão, né? Como é que nós vamos nisso? Acho que nós temos que ver qual a tecnologia que mais interessa ao Brasil, qual a tecnologia que nos permitirá ter uma assimilação aqui e negociar. Nós não vamos perguntar se ela tem olho puxado ou se tem um cabelo grisalho com topete. Para nós precisamos ver o que é melhor para o país. E os dois, certo? Um acusa, a gente tem ouvido aí, na internet, é uma loucura e uma acusação geral. Um lado acusa os americanos de fazer espionagem, lembrando inclusive aquela história da presidente Dilma Rousseff, quando estava voando para os Estados Unidos, teve seus telefones grampeados. Outros já acusam os chineses de também aproveitar o 5G para obter informações, ou seja, dados aí secretos de determinados países. Como é que a gente fica no meio dessa história? Primeiro, com a convicção de que ninguém é santo. Cada um deles desejará ter as suas vantagens, tá certo? Quando os Estados Unidos fazem um discurso para nós dizendo o seguinte, vocês têm que abrir mercado, tá certo? Aí continua a taxar o nosso açúcar na importação, ou estabelece cota para a nossa carne ser exportada para lá. O que eu acho? Eu não fico bravo com os Estados Unidos. Eles estão se defendendo. Nós precisamos fazer o mesmo, defender os nossos. Então, ninguém é santo. Você tem que negociar um acordo que permita transferência de tecnologia, que limite o acesso aos nossos dados, é fazer um acordo de gente grande. E não é porque você diz, olha, eu acho você mais bacana, eu acho você mais bonito, eu vou fazer por aí. O que tem que botar no papel? Transferência de tecnologia, acesso aos dados, volume de investimento e possibilidade de que nós tenhamos uma atualização tecnológica. Porque a velocidade da descoberta é muito grande. Então, tem que botar esses requisitos e olhar, falar, o que você me propõe, o que você me oferece, quanto que você quer, o que eu vou me permitir fazer. Ou seja, nesse mundo, nós estamos falando de coisas tão fascinantes, né? Eu me lembro que eu discuti muito aqui vocês sempre provocam coisas bacanas. Nós discutimos muito o futuro do trabalho. Isso. Na última vez que eu vim aqui. Agora vamos discutir o seguinte, como é que é a retomada do crescimento? Eu estender um minutinho aqui para isso, se me permite, vocês tenham paciência. Eu fui estudar as diretrizes da Comunidade Europeia, que lançaram há um mês atrás. Olha o que eles falaram. Nós vamos retomar, mas nós vamos retomar numa linha, tá certo? Acho que eu vou recordar de tudo. Primeiro, são 5 normas, 5 diretrizes que eles chamam. Digitalização da economia, vamos aprofundar isso. E aí vira esse negócio de home office, um monte de desdobramentos e tem a ver com o 5G. Segunda questão, prioridade total à questão sanitária e de saneamento. Todo mundo vai cuidar disso, a gestão de resíduos, porque isso aí são pontos, virão outros vírus e tudo mais tal. Terceira questão, olha que interessante, essa tem a ver muito direto com a nossa conversa, é autonomia de suprimentos. Todo mundo ficou perplexo, os Estados Unidos ainda não tinha chegado o corona e parou de produzir um determinado instante celular porque o chip que vinha da China não estava chegando lá, tá certo? E nós tivemos problema na indústria automobilística aqui também. E quando chegou aqui, nós tivemos que parar por conta daqui, tá certo? Lá estava sobrando. Então, você não pode ter uma cadeia independente. Quarto item, energias renováveis, tá certo? E quinto, definitivamente, a questão como um todo da sustentabilidade e do meio ambiente. O Brasil precisa ter diretrizes como essa, ver onde nós vamos nos concentrar, ter
menos dependência de fornecimento interno, não é se fechar para o mundo. Fornecimento continuar externo, negociando. De fechamento, eu falei interno? Interno, é. Desculpe. Menos dependência do fornecimento externo, né? externo, tá certo? Para você constituir aquilo. E definir que setores que nós temos vantagem para ser em torno deles que a gente vai retomar os investimentos, a geração de emprego, o desenvolvimento. Pois é, aqui a gente pensa no futuro, né? Política é isso, política define o seu futuro, a sua vida, a sua escola, né? E é assim mesmo. O Brasil, como o resto do mundo, está enfrentando uma pandemia que interfere diretamente na economia. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta. Nós vamos falar aqui sobre esta crise no governo, sobre a dificuldade aí do governo Bolsonaro com o Supremo, enfim, vamos falar muito de política aqui. 2 minutos, estaremos de volta.